Olá, bem-vindo. Vamos falar sobre o NHibernate no tema registrar log. Esse vídeo nasceu devido à necessidade de um cliente a respeito de como realizar log das entidades usando o NHibernate. Meu nome é Ricardo Almon Soares, sou analista de sistema, atuo nessas disciplinas. Uma das maneiras de se realizar o log das entidades usando o NHibernate, nesse exemplo estou usando o Fluent NHibernate, é na hora de criar a session, definir no Open Session um interceptor implementado por você, que controla o ciclo de vida, que você pode capturar as mudanças no ciclo de vida de cada entidade. Você obtém isso por meio da implementação de uma interface fornecida pelo NHibernate chamada aInterceptor. Para isso, nesse exemplo eu instalei o Fluent NHibernate, instalei o provide do SQLite, que é um banco local, para que não fosse necessário criar instalar um SGDB na minha máquina. Criar um session factor e a partir desse session factor obter um session. Vamos ao código que nós temos aqui. Para esse pequenininho exemplo, eu criei uma aplicação console, criei um projeto que tem as minhas entidades, incluindo a de log e as propriedades alteradas em uma determinada entidade. Por exemplo, se eu alterar o nome, aqui vai estar o nome da propriedade, que no caso seria nome, qual era o valor anterior e qual o valor atual. E os dados alterados de uma entidade pertencem a qual log. Feito isso, é feito um mapeamento, como exemplo, que está mapeado a pessoa. Eu acredito que se você está querendo fazer o log, você já é uma pessoa que já utiliza o NHibernate. Então não vou entrar em detalhes do mapeamento, que é uma coisa simples. E o projeto console tem uma classe program, e no método main eu faço as operações desejadas. Então, aqui eu tenho um create configuration, que eu determino as configurações que eu quero para esse banco de dados, e através do método build configuration eu consigo um objeto configuration. E o mais principal de todos é o create session factory, porque a partir de um session factory que eu consigo um objeto session. Então, para mim trabalhar com NHibernate é imprescindível que eu tenha um objeto session factory. No caso aqui, o configuration apenas está sendo criado por uma necessidade para realizar o log. Então, criei um método aqui que retorna um mySessionFactor. Então, build SessionFactor me retorna um SessionFactor que está sendo feito aqui no meu método createSessionFactor. O build schema que eu chamo aqui na hora do export configuration. Esse detalhe de configuração está bem definido na documentação do NHibernate. Ok, então aqui no meu método main eu tenho o meu objeto configuration, meu objeto session factory. Aqui eu tenho o meu interceptor, que é na hora do open session eu defino a implementação do meu aInterceptor. Feito isso,
aqui no log intercept, que no caso eu quero usar um log. Então eu estou usando aqui uma classe já fornecida pelo NHibernate chamada empty intercept. Por quê? Porque se eu ver aqui classe meu interceptor interceptor, se eu implementar esse cara, o que vai acontecer? Eu teria que implementar todos esses métodos, são muitos. Então, para facilitar a nossa vida, a comunidade do NHibernate já nos fornece uma implementação chamada empty intercept, onde eu posso apenas fazer sobrecarga dos métodos, dos eventos que eu quero capturar na minha sessão. Então, class meu interceptor, eu faço uma subclasse do empty intercept, igual eu fiz aqui. E aqui agora eu faço override. Vamos supor que eu quero capturar quando uma entidade está sendo salva. Então aqui eu faço a programação no code log de uma nova entidade que vem aqui, esse objeto entidade. Eu quero saber fazer alguma coisa quando uma entidade for deletada. Suponhamos que eu queira fazer um log de quando isso, de quando for deletado. Aqui do log de deleção. Aqui a seção que estiver associada a esse meu interceptor, quando alguém deletar, como aqui, ó, session delete o objeto que eu quiser, quando isso acontecer, aqui, se esse intercept estiver associado a essa seção, ele vai capturar aqui. Se nós colocarmos um breakpoint aqui, ele vai parar aqui no onDelete quando eu chamar o delete nessa seção. E ele me traz as informações da entidade que está sendo deletada. E eu posso fazer uma ação com esse objeto. Então, assim que é feito um intercept, feito esse intercept, eu associo ele à minha seção. Então, aqui, criei o meu intercept. Na hora do open sucesso, setei o interceptor que eu implementei. E aqui tem todo o controle do que eu quero fazer. Todos os dados adicionais para que eu possa fazer o log, tipo qual a seção que esse intercept tá associado. No caso aqui eu quero saber, quero fazer o log de quem está logado no sistema, se for o caso. Normalmente os log tem essa informação. Então para cada operação, como tipo o onDelete, então quando for deletado a entidade, eu digo qual a entidade que está sendo deletada, se foi a pessoa ou pessoa física, as entidades. Se a entidade está sendo deletada é uma pessoa, ou uma pessoa física, ou uma pessoa jurídica, assim por diante. Qual tabela que essa entidade está associada no banco de dados, que tipo de operação está sendo feita, no caso aqui está sendo deletada uma entidade, então a operação está de deleção,
dado e quais os dados da entidade que está sendo deletada. Tá? Estou colocando aqui. E quais as propriedades da entidade que está sendo deletada, ou seja, se fosse o log, então essas são as propriedades da entidade log, se ela estiver sendo deletada aqui. Os campos, né? As propriedades correspondentes aos campos lá na tabela. Eu quero fazer o log. Aí está aqui. Se eu rodar essa aplicação, vamos observar esses eventos capturados pelo nosso Interceptor. Estou com o banco aberto aqui, como estou usando o SQLite, que é um banco local. Então você precisa instalar um HDB. Top. Então, ele vai deleta lá todas as tabelas, cria de novo. E aqui criou um Session Factor. Instalei o NHibernate, instalei o Provider, que é o System Data SQLite. Criar um Session Factor. Criamos o Session Factor. Criar o meu Interceptor, que está implementado lá. Criei. Na hora de abrir, criar uma sessão, eu digo, associo o Interceptor que eu criei. Tá? Então na hora do Open, eu digo qual o Interceptor. Implementamos aqui embaixo. No caso, log Interceptor. Criei o Session, coloquei o Interceptor. Esse Interceptor que eu instanciei, eu digo, ó, um pouco o usuário do sistema, eu digo para o meu Interceptor, que o meu log Interceptor vai ser responsável por fazer o log, quem é o login que ele deve associar ao log que ele vai ser feito. E digo para o meu Interceptor que ele foi associado, a que sessão ele foi associado. Então associo esse objeto Session, que foi associado ao Interceptor, eu digo para o Interceptor quem é, para ele saber internamente qual a conexão de banco que esse Session está sendo utilizado. E para mais informações, tipo log, tipo o nome da tabela que uma entidade está associada, eu criei esse objeto configuration para que a partir dele eu possa acessar o metadatas do mapeamento e descobrir dados de banco de dados como o nome da tabela, o nome de esquema. Por isso que eu estou usando esse objeto configuration no meu Intercept. Feito isso, algumas operações como inserção. Então, na hora que dá um insert, um save ou update, no caso ele deu um save, então eu capturo o nome para fazer o log. Eu capturo o nome da entidade. Para fazer isso, eu uso o objeto configuration, que ele tem um método getClassMap, que ele lê os metadados do mapeamento com o nome da entidade e me retorna um objeto table, que a partir dele eu posso subir o nome da tabela. E aqui, eu pulei aqui, com Session, com a propriedade do Session Factor, que é associado a um Session, que um Session é criado por meio de um Session Factor. Então quando você cria um Session, o NHibernate diz para o Session qual foi o Session Factor usado para criar ele. E no Session Factor tem um método que me retorna um metadata de uma entidade. Por meio desse metadata eu posso descobrir o nome da entidade, que eu uso para poder gravar no log. Que aqui eu coloco o nome no meu dados para log, eu tenho qual a entidade está sendo inserida, no caso a entidade pessoa, e tem esse dado, entidade pessoa. Esse método obter nome vai pegar esse nome aqui e obter nome tabela por meio do nome da entidade, vai me retornar
a tabela que essa entidade está associada no banco de dados. Formo a estrutura de dados que eu quero para o log, coloco numa lista para mim poder recuperar depois, e cada save que eu estou dando aqui está colocando uma lista para log, dados para log. Quando der o commit, vai cair no evento post-close, que é a hora que eu registro de verdade meu log. Aqui está a razão real de se colocar, de associar o session original ao interceptor. Por quê? Na hora de incluir o log, a entidade log, eu não posso usar o session original, porque o interceptor que está associado a um session, dentro dele eu não posso usar a seção que o interceptor está associado, dá erro no NHBNet. Então, para isso, o que eu fiz? Eu crio um novo session que estou dando. Eu pego o session, pego o session factor que foi associado a ele, que quando você cria um session, quando você dá um open session usando esse session factor, quando esse session que é criado é associado a ele, qual foi o session factor que foi utilizado para criar ele. Então, com essa informação, com esse session factor, eu posso, com essa propriedade no session original, eu posso abrir, usando o session factor, abrir uma nova sessão, só que eu pego o session original e pego a conexão de banco de dados que ele possui e crio uma nova session com ele. Com isso, quando essa nova sessão, quando eu mandar salvar o log, como eu não estou abrindo uma nova transação, ele vai estar na mesma transação de banco de dados do session original. Ou seja, se der um erro, vai dar rollback em tudo. Então, se der um erro na hora de gravar o log, um dos logs, as entidades anteriores que foram persistidas também, pessoa física, além do log, o banco vai dar um rollback em tudo. Então, se o log falhar, então tudo falha, dá um rollback geral. É isso. Então vamos rodar. Fez o log das três entidades que foram incluídas. Fecha a sessão de novo. Agora eu faço um teste de alteração. Alterei a entidade aqui. O nome é Ricardo. Vai alterar para Ricardo Amon Soares. Dou um commit. Então vai cair no Frost Dust. Então ele vai registrar um log de alteração. Coloco uma lista de log. Nesse caso foi apenas um objeto. Só alterei um objeto, P1, mas poderia ser 200 objetos, então ele fazia o log dos 200. Poderia ter sido uma exceção, um log, uma deleção, tudo na mesma transação, e o log seria feito de tudo. Aqui agora eu faço um delete, então vai cair no onDelete do nosso interceptor, capturou, o nosso interceptor capturou, que foi uma operação de deleção, e vai registrar o log dessa deleção. E é isso. Está aí como associar um interceptor que está no Open Session. Coloco o meu interceptor e nele trabalho os eventos que eu quiser. Aqui foi criado classes auxiliares para poder montar o meu dado de log. Criei uma classe para registrar o log, recebe como parâmetro dados do log. Esse dado log é só um DTO, na verdade, né? Só um dado, um objeto de transferência, que na verdade eu faço a persistência de uma entidade log e uma entidade de propriedades alterada de uma entidade. Essa aqui poderia até ter esse nome, né?
Isso daí, obrigado por assistir. Você tem agora uma noção de como fazer um log utilizando o NHBNet. Obrigado, se gostou dá um like aí. Te aguardo no próximo vídeo.